Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado, para sempre glorificado. Oh, glória! Que alegria, Fred, Que de poder satisfação, meu irmão. retornar ao nosso grupo de oração. Louvado seja Deus. Mesmo que seja pela live, mas nós já queremos te acolher, meu irmão, minha irmã, e já quero te pedir, compartilhe aí nos seus grupos, nos seus contatos, porque nessa noite Deus ele prepara graça estrondosa na nossa vida. Nós vamos rezar juntos, nós aqui e você aí na sua casa. Não importa a distância, não importa o sentimento, não importa a tristeza, o importante é manter viva a chama no nosso coração. E por isso nós iniciamos, reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amado irmão, nessa noite, você que está aí em casa, você que nos acompanha, você que está com saudade do grupo de oração, assim como nós também estamos com saudade, né? Nossa, quando nós vemos as fotos das nossas reuniões, dos nossos encontros, o coração bate forte. Mas muito breve, nós vamos estar juntos novamente, fazendo valer Atos dos Apóstolos. Nós vamos estar reunidos em oração. Mas enquanto isso não é possível, não há barreiras para que a nossa fé alcance os ouvidos de Deus. Não há barreira para que a nossa voz, o nosso sentimento, alcance também o sentimento de Deus. Eu te convido então, meu amado irmão, que nessa noite nós já possamos nos colocar em sentido de oração. Já vai colocando, já vai transformando o seu sentimento, já vai interiorizando aquilo que por tanto tempo nessa pandemia nós temos sentido. Talvez o nosso coração tenha se transformado em pedra. E hoje nós vamos pedir ao Senhor para que Ele possa tirar esse coração de pedra e nos dar um coração de carne. Se for possível, feche seus olhos, já vai trazendo à tona o seu sentimento, a sua fé, essa saudade que nós estamos de rezar juntos, e já vai se entregando ao Senhor, já vai colocando tudo aquilo que nessa semana foi tribulação, tudo aquilo que nessa semana foi dificuldade na sua vida, o seu esfriar na fé, aquilo que tem sido verdadeiramente um obstáculo entre a sua vida na fé e a presença de Deus. Já vai entregando isso para Deus nessa noite, já vai entregando isso para Deus com um sentimento verdadeiro. Sim, Senhor, eu quero te entregar as minhas dificuldades. Eu quero te entregar, Senhor, esse desânimo que eu tenho sentido. Isso, Senhor, que por tanto momento eu estive parado e quero estar cada vez mais parado. Eu sinto que eu preciso mudar. Eu sinto, Senhor, que eu preciso te buscar mais, mas algo tem me prendido. E hoje, Senhor, eu quero te entregar tudo isso. O meu comodismo, tudo aquilo que tem me prendido, Senhor, que tem estagnado a minha fé. Eu quero te entregar, Senhor, a minha vida, o meu trabalho. Entregar, Senhor Jesus, toda a minha família. Entregar, Jesus, a Ti todos os meus sentimentos. Aquela casca, Senhor, que tem formado sobre o meu coração. Eu quero te entregar tudo isso, Senhor. Toca nesse instante, Senhor, o meu coração. Toca nessa noite. Toca o coração, Senhor, da minha família. Toca o coração, Senhor, dos meus colegas de trabalho. Que todos nós, Senhor, possamos voltar mais uma vez com sede, com vontade de buscar a Tua presença. Sim, Senhor, toca o meu coração, toca a minha vida. Senhor, eu quero que o meu coração nessa noite seja tocado.
Eu quero, Senhor, que a minha família nessa noite seja tocada. Você, meu irmão, minha irmã, que tem sentido esfriamento na sua casa, que tem sentido que cada um às vezes não tem buscado a Deus como nós deveríamos buscar, coloque esse sentimento, entrega a sua família nesse instante nas mãos do Senhor, entrega também o seu próprio sentimento, Senhor. Por tantas vezes eu deixei de te buscar, por tantas vezes, Senhor, eu me escondi atrás das limitações e não te busquei. Senhor, no silêncio do meu quarto eu não orei como deveria. Senhor, eu quero te buscar intensamente a partir dessa noite. Vai soltando a sua voz, meu irmão, vai soltando o seu sentimento aí na sua casa. Você que nos acompanha, já vai colocando essa intenção nesse momento. Sim, Senhor, eu quero te entregar a minha vida. Sim, Senhor, eu quero te entregar. Já vai trazendo ao seu coração, meu irmão, também, aquelas pessoas que você sabia, né, que participavam do grupo de oração, que se afastou do grupo de oração nesse tempo de pandemia. Nós todos afastamos, mas alguns às vezes estão mais distantes. E Deus colocava isso no meu coração nesse momento. Vai trazendo essas pessoas, porque vai ser um momento de total comunhão. Uma total comunhão nossa, de todos nós guerreiros de Cristo. Que bênção esse nosso grupo de oração. Que bênção estarmos rezando juntos. E para que o nosso coração seja tocado, para que nós possamos ser guiados, para que as nossas decisões não passem à frente, mas sim a vontade de Deus passe à frente na nossa vida. Eu queria te convidar nesse instante, já com o seu coração aberto, com o seu sentimento totalmente entregue, a clamar essa presença do Espírito Santo. Vá permitindo que a presença do Espírito Santo possa transformar a sua vida. Clama esse Espírito Santo, vá clamando sobre a sua presença, sobre os seus pensamentos, sobre a sua casa. Vai dizendo, vem Espírito Santo, vem transformar, Senhor, o meu coração. Vem transformar, Senhor, a minha vida, vem transformar as minhas palavras. Vem tirar de mim, Senhor, esse sentimento de comodismo. Então transforma, Senhor, vem me renovar. Vem Espírito Santo. A tua presença que é capaz de renovar toda a face da terra. Hoje eu peço menos, Senhor, transforma o meu coração, tão pequenino, esse coração de pedra, esse coração duro, esse coração que tem se escondido atrás de tantos sentimentos, de tantas mágoas. Sim, Senhor, envia o Teu Espírito Santo para transformar a minha vida. Transforma, Senhor, a vida da minha família. Transforma, Senhor, a vida de cada pessoa com quem eu convivo. Sim, Senhor, nós queremos ser transformados. Nós queremos, Senhor, que uma água nova seja derramada sobre cada um de nós. Derrama o Teu Santo Espírito, Senhor. Nós queremos, sim, Senhor, ser mais uma vez transformados, reavivados, Senhor, essa água nova que é capaz de reavivar e fazer brotar dos nossos corações a chama que queremos buscar. Derrama, Espírito Santo, sobre nós a Tua presença. Vem, doce Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo. Derrama, Senhor, sobre nós. Derrama, Senhor, sobre cada um que está acompanhando essa live, Senhor. E entregou o seu coração a Ti. Sim, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa ser derramado em cada casa. Sim, Senhor, cada pessoa que passou por enfermidade, vai derramando, Senhor, a Tua presença a curar, a reavivar. Derrama, Senhor, a Tua presença, Senhor, a retirar o medo, a retirar, Senhor Jesus, de cada coração o sentimento de apreensão, o sentimento, Senhor, de incapacidade. Vai enviando, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito em cada lar, a tirar o comodismo. Sim, Espírito Santo, nós pedimos que a Tua presença possa nos clamarmos juntos esse Espírito Santo, Senhor, de rezarmos juntos, Senhor, em comunidade, Senhor Jesus. Por isso vai derramando o Teu Espírito sobre nós, Senhor Jesus. Vai inflamando o nosso coração, Senhor Jesus. Vai tocando o nosso coração, Senhor. Vem, Espírito Santo Paráclito. O ser alabado, o ser alabado. Se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Diz você de casa que você também quer, eu também. Eu também quero me derramar de todo o meu coração
derramando essa doce presença sobre o seu coração. E vá permitindo que esse doce hóspede da alma faça morada. Sim, Senhor, eu permito que o meu coração se abra. Eu permito que o meu coração se abra para que a Tua presença possa fazer morada em mim, Senhor. Vá dizendo isso você também. Sim, Senhor, eu quero abrir o meu coração à Tua presença. Eu quero, Senhor, que o céu hoje se abra a derramar uma graça sobre mim, Senhor. Vá permitindo que a graça do Senhor possa tocar mais uma vez a sua vida. Vá permitindo, irmão, que mais uma vez a graça do Senhor possa te tocar. Vai abrindo verdadeiramente o seu coração à ação do Espírito Santo. Vem, doce hóspede da alma. O céu está se abrindo nesse instante sobre você, irmão. O céu está se abrindo mais uma vez a derramar sobre você. Assim como uma chuva que derrama cada pedacinho do chão. Hoje vai derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, as graças e os dons do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre o meu coração. Vem, Espírito Santo, nos renovar. Está dizendo isso que hoje você pode ser novo. Sim, eu quero me renovar. Hoje eu posso ser novo. Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com Teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha vai realmente entrando nesse momento de oração aí na sua casa. Às vezes o ambiente não seja tão propício, com barulhos, com tantas situações, mas vai adentrando, deixa que o seu coração ele adentre, deixa que o seu coração adentre na oração, deixa que esse Espírito Santo ele vai tomando todo o teu ser, ele vai tomando toda a sua alma. Sim, às vezes nós estamos sentindo tanta essa falta desse grupo de oração, de sentir essa presença, de rezarmos em comunidade, e esse é o momento. Feche os seus olhos aonde você estiver e vai realmente se entregando à ação do Espírito Santo. Vai deixando que o Espírito Santo ele vai te renovar, ele nos renova. Deixa esse Espírito Santo ele ser realmente derramado sobre você. Deixa você sentir essa presença. Deixa você sentir esses calafrios que o Espírito Santo ele vai te proporcionar nessa noite. Mas mais do que isso, deixa que o seu coração seja tocado. Deixa que o seu coração seja tocado pelo Espírito Santo. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Não importa que você não esteja aqui conosco, mas Deus está também do teu lado. Não importa o quão você tem tentado esconder os teus sentimentos, Deus sabe o mais profundo do teu coração. Ele sabe da saudade que você tem da presença dEle. Portanto, deixe-se tocar. Deixe que a presença do Espírito Santo possa tocar o seu coração. Permita-se. Permita-se que a presença do Espírito Santo possa adentrar mais uma vez no teu coração. Vá se abrindo a essa graça. Deus tudo pode, Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Ele sabe do seu sentimento, Ele sabe da tua vontade, Ele sabe de cada situação que nós temos enfrentado. Entregue-se mais uma vez ao Senhor. Permita que o Espírito Santo possa fazer morada no seu coração. Vá clamando com a tua voz, vá clamando de acordo com a possibilidade do ambiente onde você está agora, a presença do Espírito Santo. Se não é possível que você solte a sua voz, feche por um instante os seus olhos, abrindo o seu coração e sinta que a presença do Espírito Santo está com você. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a minha vida. Sim, Senhor, eu quero a tua presença, eu desejo, eu anseio. Sim, Senhor, que se faça a promessa, que se cumpra a promessa, Senhor. Envia o teu Espírito Santo sobre nós. Eu sei, de tantas formas eu tentei achar uma cura para mim. Busquei tantas
as formas de calar a dor, mas falhei, cansei de tentar me enganar, Senhor. O que eu preciso está em Ti. Vem curar minhas feridas e sanar a dor que ainda existe em mim. Preciso ouvir a Tua voz, sentir Tua presença aqui, tocar em Tuas vestes. Eu preciso. Permita-me ficar aqui, debaixo de Tuas asas, aonde eu sei que eu posso descansar. Cura-me, sara-me, vem tratar meu coração. Ó Senhor, meu Senhor, vem curar meu coração. Só precisas me tocar, só Tu podes me curar. Cura-me, sara-me, vem tratar meu coração. Ó Senhor, meu Senhor, vem curar meu coração. Só precisas me tocar, sei que podes me tocar, Jesus. A presença do Espírito Santo habita em nós. Queria te convidar, amado irmão, você aí da sua casa, que nesse instante você possa ser instrumento da graça de Deus. Queria pedir que nesse instante você colocasse na sua oração, no seu sentido de oração, o nosso irmão, que a partir desse instante vai ser também instrumento da graça de Deus para nós. Essa presença do Espírito Santo que agora habita o seu coração, se for possível, direciona as suas mãos, direciona a sua oração. Vamos clamar sobre a vida do Cleiton, a presença do Espírito Santo. Sim, Senhor, nessa noite nós te entregamos este teu servo aos teus cuidados. Senhor, que nesse instante ele possa ser instrumento da tua graça, ferramenta do teu poder, voz tua a chegar aos nossos ouvidos. Que nessa noite, Senhor, ele possa ser verdadeiramente a tua voz aos nossos ouvidos. Que cada palavra, Senhor, que o Senhor preparou para nós, possa fluir através da voz do Cleiton e chegue até a nossa casa, coração. Entregamos essa pregação, a vida do Cleiton, o seu trabalho, o seu ministério, a sua jornada e a sua missão, aos cuidados da nossa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Povo de Deus, como no início da nossa igreja, tudo simples, mas tudo pela graça de Deus. Como nós falamos no início desse nosso grupo de oração, desse nosso momento de partilha, Deus ele está na simplicidade. E o que Deus ele quer falar ao nosso coração nessa noite não precisa às vezes ser uma coisa tão grande, mas pode ser uma coisa tão simples, mas que nós possamos realmente acolher no nosso coração. Quando eu rezava para esse momento nosso de partilha, Deus falava no meu coração, nesse tema, de não ter medo, de ter coragem. Nós vivemos num momento onde tudo se fala, é pandemia, é perigo, essa situação, é outra. Mas hoje Deus ele quer trazer uma palavra de encorajamento para nós. É preciso que nós realmente tenhamos coragem.
É isso que o Senhor quer de nós. Uma palavra que venha no nosso coração e nos traga força, nos traga coragem para continuar. É isso, meu irmão. Nós precisamos realmente olhar, voltar o nosso olhar para o Senhor. Se nós, nesse tempo, nós afastamos do Senhor, se nesse tempo nós realmente, às vezes, perdemos um pouco de intimidade com o Senhor, nessa noite Deus quer que nós retornemos essa intimidade com Ele. Ele quer que nós retornemos essa intimidade porque nós somos filhos dele. E nós precisamos ter na nossa consciência, nós precisamos ter no nosso coração que Deus, Ele tudo pode. Por isso é preciso ter coragem frente diante das situações que nós estamos vivendo. É preciso ter coragem e principalmente é preciso ter fé. Na palavra de Deus, meu irmão, tem 365 vezes, eu ouvi essa semana na pregação do Moisés Rocha falando que existe 365 vezes escrito na palavra de Deus: não tenhas medo, nada temas. Muita providência, né, do Senhor, porque é uma vez para cada dia do ano. Não tenhas medo e nada temas. E esse não tenha medo e nada temas vem com um segundo passo que é nosso, que é ter coragem e ter fé para enfrentar todas as situações. Meus irmãos, é muito fácil nós falarmos que nós temos fé se nós estamos vivendo uma situação tranquila. Mas a nossa fé, ela só é provada mediante as tribulações, as provações. Nós realmente só vamos fortalecer a nossa fé se nós formos passar, igual nesse momento que nós estamos passando de pandemia, de tão difícil, a igreja fechada às vezes, nós não temos como nos reunir, nós não temos como rezar em comunidade. E às vezes falha o nosso coração aquela intimidade, aquela oração pessoal que é tão importante e necessária para nós. Mas nessa noite, meu irmão, eu quero te falar algo que Deus colocava no meu coração. E às vezes você caiu de paraquedas nessa live hoje, que foi tudo improvisado. Mas Deus, Ele fala de qualquer forma o nosso coração. Basta você abrir o seu coração. E não é eu que estou falando aqui, mas é o Senhor. É o Senhor que quer realmente nessa noite falar o meu coração, falar o coração do Fred, falar o teu coração nessa noite. Sabe, nós temos um chamado que é irrevogável, irmãos. O primeiro chamado nosso é de viver a santidade, é de se viver realmente como filhos de Deus. Quando lá no nosso batismo nós recebemos o sacramento, nós nos tornamos filhos de Deus. E ali nós recebemos um chamado que é irrevogável. Chamado quer dizer convocado, chamado ali. Irrevogável, que não pode ser revogado, que não pode voltar atrás. Por isso, meu irmão, você tem um chamado que é para você. E o seu chamado não é para mim, não é para o Fred, não é para a Gabi. O seu chamado é para você. E mesmo que você se afastou, e mesmo que você perdeu a intimidade com o Senhor, esse chamado, ele continua para você. Sim, que tempo nós estamos vivendo? O chamado é para você. Independentemente do tempo que nós vivemos, o chamado é para você, o chamado é para mim. É preciso ter coragem, é preciso ter decisão. Deus, Ele espera por você. Deus, Ele espera por mim. Por isso eu quero te falar, meu irmão, nessa noite, realmente, não tenha medo. Nada temas, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Meu irmão, a palavra que Deus colocava no meu coração está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, que vem falar dos dons espirituais. Mas você vai me perguntar, mas falando de chamado, falando de dom? Meus irmãos, meu irmão, porque Deus, Ele dá a cada um de nós um dom diferente. Ao nosso chamado, Deus, Ele nos oferece um dom diferente, que não é para nós, é para o outro. E como nós vamos viver esse chamado irrevogável do Senhor? Quando nós abrimos o nosso coração e damos um sim para Deus. Como Maria
fez. Irmãos, Deus tem um plano para cada um de nós, como Ele tinha um plano para a Virgem Maria. E um plano tão grande para uma mulher que também não se torna grande, mas se torna aquela escolhida do Senhor. O Senhor tinha um plano de salvação da humanidade, mas precisava de um sim da Virgem Maria. Da mesma forma, irmãos, Deus ele tem um plano para nós. Deus ele tem um chamado para nós. Nós não viemos caminhar nessa terra simplesmente por passar e buscar as coisas terrenas, mas Deus ele tem um plano de nos levar à eternidade, de nos levar para o céu. E eu e você, a cada dia precisamos dar esse sim para o Senhor, para que o plano e o sonho de Deus se cumpra na minha e na sua vida. O seu chamado, o que Deus te chamou a ser nesse mundo, o que Deus te chamou a ser neste mundo, mas olhando para o céu e não para as coisas terrenas e para as coisas materiais. Por isso é preciso não ter medo. É preciso abrir mão daquilo que é nosso para fazer a vontade do Senhor. Isso é a grande dificuldade que nós encontramos humanamente, porque nós queremos sempre fazer aquilo que é a nossa vontade, porque às vezes a vontade de Deus não condiz com a nossa vontade. Mas é a partir de uma experiência, de uma proximidade e de uma intimidade com o Senhor que nós vamos entendendo todo o plano, todo o sonho e tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, que é muito maior daquilo que os nossos olhos podem ver. É muito maior que esses olhos humanos podem ver, mas somente a nossa alma e o nosso espírito pode sentir. Aí, antes de entrar aqui na palavra ainda, hoje, na primeira leitura, falava de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, se não me falha a memória, era a conversão de Paulo. Deus ele tinha um chamado para a vida de Paulo, que na realidade chamava Saulo, um perseguidor da igreja, um perseguidor daqueles que eram cristãos. Mas Deus ele tinha um chamado. E esse chamado que Deus tinha para Paulo é o chamado que Ele tem para você, que Ele tem para mim. E Deus fez de tudo até que Paulo ouviu a voz. O Senhor ele foi capaz de falar, olha, por que me persegues, Saulo? Por que me persegues? E foi a forma que Deus achou para o chamado de Paulo, realmente ele escutar o seu chamado e se tornar realmente um cristão. Ele recebeu o Espírito Santo e de um perseguidor ele ser um evangelizador, uma das colunas da nossa igreja. Meu irmão, o que você tem feito para o Senhor? Quando Deus te chama, o que você tem oferecido para Ele? O que você tem oferecido para o Senhor? Vamos pegar a palavra então, 1 Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando éreis pagãos, os deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer, Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão sobre a ação do Espírito Santo. Meu irmão, nós não somos nada, nós não sabemos nem o que falar, se nós não deixarmos que o Espírito Santo, ele nos conduza. Se eu não quero ter medo, se eu quero ter coragem, eu preciso, como nós fizemos aqui no início deste grupo de oração, e todos os dias da minha vida, clamar o Espírito Santo. Nós precisamos ter uma intimidade com o Espírito Santo, porque essa intimidade com o Espírito Santo vai nos levar mais próximos do Senhor, mais próximos de Deus, mais próximos a viver a santidade, que é o primeiro chamado para nós. E não ter medo é o primeiro passo que nós vamos ter para encontrar o novo que Deus tem para nós.
É uma mudança de vida. Coragem para querer aquilo que Deus quer para mim, mesmo que eu tenha que enfrentar tantas situações, tantas dificuldades, mesmo que eu tenha que deixar pessoas para trás, mas eu preciso fazer aquilo que Deus quer para a minha vida. Isso é viver chamado. Isso é ter coragem. Mesmo que eu vá contra a correnteza. Mesmo que no mundo de hoje eu vá contra todos e todas, eu preciso fazer aquilo que é vontade de Deus. Porque primeiramente, como na palavra vem dizer, eu preciso obedecer a Deus do que aos homens. E o que mais a maioria das vezes nós temos visto é os homens obedecer aos homens ao invés de Deus. Se eu quero ver o meu chamado na plenitude, eu preciso pedir que o Espírito Santo, é um pilar que eu preciso ter. O Espírito Santo é que vai me sustentar quando a minha fraqueza humana vir sobre mim. Mas quando eu clamo o Espírito Santo, ele é mais forte do que eu e me fortifica. Eu vivo aquilo que Deus quer para mim. Eu confio em Deus. Mesmo que venha tempestades, eu confio, eu acredito. E quantas pessoas nesse tempo, meu irmão, têm se afastado do Senhor? É o momento de buscar ainda mais. É o momento de ter realmente a intimidade. Se a igreja fecha ali fisicamente, eu preciso abrir o meu coração interiormente, porque eu sou igreja, você é igreja. E o Espírito Santo, ele já habita aí em você. Voltemos à palavra. No versículo 4. Há diversidade de dons, mas um só o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Irmãos, mais uma vez, há diversidade de dons. Cada um de nós fomos chamados para algo diferente. Uns para pregar, outros para cantar, outros para interceder. Quantos são os chamados dentro da nossa igreja? Quantos são os chamados do Senhor para nós? E o quanto eu tenho entregado? Cada um de nós somos chamados para um dom diferente, mas nós formamos um mesmo corpo, nós formamos a nossa igreja. É o mesmo Espírito que rege tudo. É um só o Senhor, que é Jesus Cristo, que nos acumula de toda a graça, que nos move. E um só Deus que reina sobre nós. Por isso, nós precisamos caminhar juntos, em comunhão. Por isso, é tão doído ao nosso coração, e eu falo por mim, de não podermos reunirmos, de não podermos rezarmos juntos. Nós, graças a Deus, nós temos a oportunidade agora da Santa Missa, já ter retornado, mas também o grupo de oração nos faz tanta falta. É preciso intimidade, sim, a nossa intimidade pessoal com o Senhor, mas também é preciso rezar em comunidade. Porque nós olhamos para o lado e vemos o irmão, olhamos para o outro, vemos o irmão e nós percebemos que nós não estamos sozinhos. Que às vezes a minha fraqueza pode ser a fortaleza do outro, e a fortaleza do outro pode ser a minha fraqueza, e juntos, unidos, nós chegamos àquilo que Deus quer de nós. Por isso eu preciso de você, você precisa de mim, porque nós formamos uma só igreja. Nós formamos só um só corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. Por isso os dons que Deus oferece para nós não é particular para mim. Como falou na palavra, opera tudo em todos. O meu dom é para ajudar o outro, é para contribuir para o outro. Por isso o seu chamado, irmão, é irrevogável. As almas que você tem que salvar é você, é a sua responsabilidade. As pessoas que você tem que pregar, seja falando, seja com seu testemunho, é você. Você pode falar, mas eu me afastei, eu perdi intimidade com Deus, eu já nem sei mais, eu estava começando a caminhar, eu estava começando a criar uma intimidade, a entender aquilo que Deus queria de mim. Mas Deus renova esse chamado para você. Deus, Ele espera por você, Ele espera por mim, e Ele sempre vai
continuar a nos esperar. É para você o chamado. É para mim o chamado. É para cada um de nós. Está difícil, mas se nós estivermos sem o Senhor é pior. Está complicado, mas se nós não tivermos o Senhor é pior. A nossa fortaleza precisa ser o Senhor, porque só Ele vai trazer para nós paz e alegria. A paz, a única paz que realmente nós podemos ter é a do Senhor. Por isso, quando nós desejamos a paz de Cristo, a paz de Jesus, porque é essa paz que nós necessitamos. O nosso coração necessita dessa paz que nos traz realmente a calmaria em nós, das nossas tribulações, das nossas preocupações. A paz é se colocar, é se reclinar como discípulo amado no ombro de Jesus, no peito de Jesus. Você já experimentou isso? Quando você está na maior dificuldade do mundo, reclinar. Ao invés de você querer resolver o problema sozinho, você precisa reclinar no peito de Jesus. E Ele vai te trazer a paz que você necessita. A alegria. Frei Jesus falava hoje ainda no Rosário. Você ter a paz antes da alegria. Você ter a paz não é a ausência de problemas, de maneira nenhuma. Você ter paz não é a ausência de problemas, mas é você ter uma certeza que Deus está com você, que tem alguém que zela por você e que é maior que todas as situações. Pandemia, Deus é maior. O Senhor é maior que tudo isso. Uma perda de alguém, uma doença, um desemprego. Tantas são as situações. Mas como o saudoso, nosso grande Padre Neus fala, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus, Ele não saiba. E tenha certeza que tudo que você vive, Deus, Ele sabe de tudo. Eu preciso da paz. Eu preciso da alegria. Alegria plena. Alegria que acontece só quem conhece Jesus. Eu não sei como te explicar, mas é algo extraordinário. Eu te falo de mim. A partir do momento que realmente eu experimentei, eu realmente adentrei esse mistério do Senhor, de conhecer, de querer a intimidade com o Senhor, essa intimidade com Cristo, de eu colocar realmente, assumir na minha vida que Jesus, Ele é o Senhor e vai ser sempre, ontem, hoje, sempre o Senhor da minha vida. Uma alegria plena tomou meu coração. Claro que às vezes tem momentos que é mais difíceis, mas eu tenho sempre essa certeza no meu coração. Há um Deus comigo. Há um Senhor que zela comigo, que me ama, que cuida de mim. Então, meu irmão, minha irmã, não sei o que você passa, qual a situação que você passa, além de toda essa situação que nós temos vivido, todos nós. Mas tenha certeza no seu coração, Deus, Ele zela por você. E principalmente, Deus, Ele espera por você. Nesse tempo de pandemia, irmãos, a nossa fé foi muito provada. E muitas pessoas, ao invés de dar passos para frente, de fazer sua fé crescer, se fortalecer, porque é mediante essas provas, muitos deram um passo para trás. Às vezes seja você que seja dentro desse grupo de oração, participando conosco. Mas às vezes Ele te chama a retornar, a voltar para Ele, porque Ele está te esperando. Se você se sente fraco, desanimado, Deus essa noite Ele quer reerguer você. Coragem. A partir de hoje, você não vai nada temer, porque cada dia o Senhor está falando na palavra, nada temas, não tenha medo.
porque eu estou contigo. Eu permaneço contigo. Eu sempre estarei com você. E é isso, meu irmão. É nessa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. É na nossa fé. É nessa coragem de ser verdadeiramente um cristão que nada teme, que nós vamos prosseguir. Que nós vamos levantar. A igreja não caiu, às vezes fomos nós que deixamos desanimar. Mas nós somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos queridos de Deus. Nós somos filhos prediletos do Senhor. Você é filho de Deus. Você é filho daquele que criou tudo e todas as coisas. É isso que você precisa trazer ao seu coração. Não tenhas medo, filho amado, filho querido. Porque eu te levanto nessa noite. Eu te levanto no seu chamado irrevogável. No seu chamado de ser santo, de buscar a santidade, de buscar o céu. Desde as pequenas coisas até as grandes. Porque quanto mais eu me oferecer a Deus, mais Ele vai pedir de mim. Quanto mais eu me doar a Deus, mais Ele vai cuidar de cada um de nós. Por isso, meu irmão, quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver. Não sei, mas Deus falou tanto ao meu coração nessa noite. Claro, o primeiro ouvido que ouviu foi o meu. E acho que Ele realmente precisava falar comigo primeiro. Essa semana ainda comentava com a Karine, minha noiva, falando, tanto tempo que eu não prego, que eu não partilho a palavra, será que quando eu voltar eu estou com medo, eu estou com receio? E Deus deu essa palavra, primeiramente para mim, mas também, talvez, para você, que nessa semana teve medo de algo, que achou que não ia conseguir resolver os problemas, vencer essa situação no seu trabalho, situação difícil na sua casa. Mas Deus, Ele vem falar, não tenha medo, coragem, meu filho. Porque eu quero te dar, filho querido, estende seu braço para o Senhor. Restituirei tuas Deus nos forças revela e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei Deus está nos restituindo, e te atrairei a mim nos trazendo de volta a Ele, e te darei a nossa intimidade, novas ao nosso vestes, chamado. filho Muitos corações nessa noite voltando àquele chamado, aquela alegria de como era servir, de como era viver aquela bênção, aquele chamado de Deus, de servir ao Senhor, de se colocar à disposição. Meu irmão, Deus renova, Ele nos levanta, Ele nos chama novamente, porque nós somos filhos amados dEle, nós somos filhos queridos dEle. Nós pertencemos ao Senhor, nunca isso deixou de acontecer, nós pertencemos a Ele, nós somos filhos amados, você é amado, você é querido pelo Senhor, você tem um chamado a seguir, retorna, converte ao Senhor, volta ao Senhor, converge ao Senhor. Eu não sei
como foi a sua intimidade. Porque vários foram os momentos, mas teve um momento que decidiu. Teve um momento que foi divisor de água na sua vida, como foi na minha vida. E a partir daquele momento, nós decidimos fazer aquilo que era a vontade do Senhor e não a nossa. Eu me lembro da minha experiência, como nós falamos, do nosso batismo no Espírito, daquele dia que nunca mais a minha vida foi a mesma. Que eu fui dando passos e passos e continuo a dar passos em direção ao Senhor para cumprir aquilo que é a vontade dEle. Para cumprir aquilo que é o chamado dEle para a minha vida. Às vezes errando, às vezes caindo. Na sua família, no seu trabalho, você precisa evangelizar, você precisa falar de Deus. Você precisa, às vezes, nem falar, você precisa viver o Evangelho na sua plenitude. Muitas das vezes nós não precisamos falar, mas nós vamos viver aquilo que Deus pede de nós. Por isso, coragem. Os verdadeiros cristãos, eles são capazes de dar a sua vida em favor do Evangelho. Creio que você está sendo muito radical hoje, nos dias de hoje. Mas desde o início da nossa igreja, muitos foram os mártires e santos que deram a vida pela nossa igreja. Por isso, até hoje, ela está de pé, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado e adorado, para sempre glorificado. Oh, glória! Oh, Deus bom, hein, Armando? Glória a Deus. Bendito seja Deus. Amém. Nosso grupo de oração está chegando ao final. Ah. Mas semana que vem tem mais. Tem, se Deus quiser. Amém. Amado, Deus tem tocado muito forte no meu coração há tempos. Tenho feito convite a algumas pessoas e hoje o convite é para você. Para você e para quem você puder ainda estender o seu convite. Como o irmão falava, nós devemos ser figura e imagem de Deus. Nós devemos testemunhar, levar a palavra de Deus conforme a nossa capacidade. E eu queria te fazer um convite nessa noite. A você que tem vontade de pregar a palavra, mas às vezes ainda está com vergonha. Essa é a hora. Faz um vídeo curtinho, faz um vídeo pequeno, envia nas nossas redes sociais, pode publicar aí no seu Facebook mesmo. Marca o Guerreiros de Cristo. Se você tiver o contato do WhatsApp dos servos do Guerreiro de Cristo, envia para o nosso WhatsApp. Nós vamos estar publicando o seu testemunho. Nós vamos estar publicando a sua passagem. Não precisa ser uma pregação muito preparada, irmão. Pode ser aquela passagem que toca o seu coração, assim como o irmão falava de Saulo, que depois virou Paulo. Essa passagem toca muito meu coração. Toca muito meu coração também aquela passagem que diz que os pássaros não plantam, mas Deus provê a eles. Leia um pedacinho da passagem, comenta, diz como essa passagem toca o seu coração, como essa passagem tem transformado a sua vida. Ou se você frequenta o grupo de oração, frequentava, ainda frequenta, uma graça alcançada através da oração no grupo de oração,